literatos. Nesse vídeo nós vamos abordar um tema filosófico muito discutido, mesmo que naquilo que a gente chama de filosofia contemporânea ela tenha perdido mais a força, mas vamos discutir aqui a noção da existência de Deus na filosofia. E nós vamos dar o tema para esse vídeo de a resposta final da existência de Deus na filosofia e na ciência, certo? Então eu vou partir do pressuposto mostrando as dificuldades da prova da existência de Deus na ciência. Vou falar sobre a questão metafísica, como a questão metafísica da existência de Deus ela também perdeu a força, e como, em alguma medida, a fenomenologia ou a metafísica fenomenológica tentou buscar ressuscitar não só a própria metafísica, mas a discussão sobre a questão de Deus, certo? Então, primeiro a gente tem que entender que na história da filosofia, que em alguma medida está entrelaçada com a história da ciência, as ciências naturais elas só vão ganhar uma independência a partir da modernidade. Então você vai ver na antiguidade não existia um campo muito separado entre aquilo que seria metafísica ou filosofia da natureza e a própria ciência. É tanto que a física, em alguma medida, era uma metafísica, ou seja, uma parte da filosofia, né? Então existia uma reflexão sobre a natureza especulativa, e isso influenciava muito a questão da ciência e se misturava. Não que em alguma medida a própria ciência não tenha sua especulação, a ciência tem especulação, mas a metafísica ela tinha muito espaço, passando na antiguidade, na Idade Média, e essa ruptura começa a acontecer na modernidade. Por quê? Porque as ciências naturais começam a avançar, a física, por exemplo, começa a tomar seu campo, há avanços na medicina, você tem no final da Idade Média o método do órgão de Aristóteles, ou da especulação lógica, que é baseada em Aristóteles, ela começa a perder sua força. Nós temos ali Guilherme de Ockham, que vai dar os primeiros passos para um método científico. Você tem Roger Bacon, a partir da questão do questionamento dos universais, e você tem uma ciência mais indutiva e assim empirista. Aí você tem lá Ockham, você tem John Locke, você tem David Hume. Então você tem aí a concepção de que a metafísica ela é uma ciência, entre aspas, que especula demais, que nunca chegou a lugar nenhum, que existem noções de substância nos diferentes filósofos, mas isso não acrescentou em nada à ciência. A própria especulação medieval e até lockeana, David Hume vai falar que Locke deu um avanço na filosofia através do seu empirismo, mas as suas noções me esqueci aqui de atributos primários e secundários, não me lembro bem se é esse termo, tem
resquícios de metafísica ou de escolástica. E aí você vai ter um avanço nas ciências em que a metafísica vai perder a força e a especulação metafísica ela vai perder a força, porque a ciência vai começar a avançar e a metafísica vai se tornando infrutífera. Por quê? Porque você especula e você não mostra resultados satisfatórios, certo? Tanto que o próprio David Hume, no seu livro Investigação sobre o Entendimento Humano, ele vai falar, olha, Malebranche está esquecido na França, pegue seus livros de escolástica e jogue todos no fogo, porque isso não serve para nada. Por quê? Porque a ciência e o próprio empirismo está mostrando que a especulação metafísica ela é estéril, certo? Isso não significa que a metafísica morreu. Você vai ter lá a reflexão até disso sobre, através de Schopenhauer, um filósofo contemporâneo que tem o Mundo como Vontade e Representação, que é um livro de metafísica. Mas você tem, por exemplo, Kant na Crítica da Razão Pura, que nós não podemos deixar de citá-lo, que ele vai mostrar as dificuldades que a metafísica encontra e a própria especulação racional sobre Deus e tal. Entendeu? E aí, Kant vai reservar Deus para a moral, ou seja, Deus, ele está... é o fundamento da moral, porque você tem a questão da justiça e de que a pessoa, se há algum tipo de justiça, esse fundamento é Deus que vai recompensar essas pessoas pelo que de bom elas fizeram. Então você tem que postular Deus como uma entidade que vai punir quem é errado e aprovar quem é certo. Então, mas isso é uma outra discussão, certo? Na prática, o próprio Kant, em alguma medida, ele se contradiz na medida em que ele vai falar, a ideia de Deus é problemática na metafísica, mas na moral você há um espaço ali, certo? Então, qual é a questão da ciência? Que está em volta é a questão de Deus. É porque, primeiro, a ciência e o cientista, seja o físico, o químico, o físico, o químico, o biólogo, ele tem um campo de atuação e seu embasamento, o seu mundo é esse. Entendeu? É tanto que você vai ver as pessoas dessas ciências naturais, ele pode ter até um certo background filosófico, outros não têm, mas eles não vão dar ênfase ou vão até negligenciar e zombar da filosofia. Porque a própria filosofia ela vai além daquilo que existe nos limites da ciência e até do método científico, porque o método científico é um e o método filosófico, o método das ciências ditas humanas é outro. Então, a ciência ela tem um campo, ela tem um método e ele se baseia nesse método. Óbvio que quando a gente fala da questão da existência de Deus, o peso das ciências naturais é muito grande. Por quê? Porque é muito difícil você fugir ou negligenciar o peso da análise das ciências naturais, seja da física, seja da biologia, seja da química. Por quê? Porque as ciências naturais elas trabalham com método de verificação, de análise de dados e da experiência. Então, você vai chegar lá no laboratório, você vai analisar e você vai ver, como eu já disse, os avanços da ciência nas mais diversas áreas, né? Entendendo de que os próprios cientistas eles não buscam necessariamente a verdade. Os cientistas buscam descrever a realidade. Por quê? Porque a noção de verdade
ela sempre está em xeque a cada nova descoberta. Então você descobriu aquilo que é verdade hoje, amanhã a ciência pode se corrigir e comprovar novas verdades. Então essa ideia de buscar a verdade nas ciências naturais, ela é problemática. Mas isso não significa relativismo. Que a pessoa pode falar o que quiser, ou a ciência, né? Essa contradição, entre aspas, da ciência, ela é natural na medida em que a ciência, quando avança, ela pode superar certas análises que elas fizeram anteriormente, certo? Então, por isso que essa noção de verdade, ela é problemática nas ciências naturais. Mas qual é o problema de Deus nas ciências? Por quê? Porque na medida que você tem que verificar, no primeiro momento, não só Deus, e eu estou partindo do pressuposto do Deus cristão, Deus e do Deus cristão, no primeiro momento na ciência, ela não pode ser comprovada. Né? Então, assim, o Deus, você não pode levar Deus para o laboratório para ver a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, o agir de Deus na natureza. Por quê? Porque a própria ciência, até buscando no método ockhamiano, é o seguinte, se você existe uma forma de ler o mundo e de interpretar o mundo, e que essa está demonstrando eficácia e respostas, você não precisa mais de outras respostas, entendeu? Então, assim, suponhamos, se você faz uma análise biológica de como surge o instinto sexual, de uma atração sexual entre os seres humanos, você não precisa recorrer à ideia de tentação do diabo para explicar, sendo que você já tem uma prova científica de que, olha, como é que efetua o instinto sexual humano, entendeu? Aí, como eu estou dizendo, reitero, isso não significa você descartar a ideia de tentação. Para a ciência, ela descarta. Mas, se você tem uma prova, uma descrição satisfatória, você não precisa recorrer a outras descrições. Isso funciona para qualquer coisa. Se você sabe como é que uma descrição de como ocorre o surgimento das plantas, dos animais, você não precisa recorrer a mais outra explicação. Isso não significa dizer que exista outra categoria de explicação para isso. Então, cientistas, eles trabalham a partir desse pressuposto. E aí a gente entende também, claro que eu não sou da área da biologia, da química, da física, mas você vai também ter o debate ali. Por quê? Porque você vai ter campos em que, por exemplo, você tem o biólogo. O biólogo vai falar que você teve a evolução das espécies. E o físico vai falar, olha, o surgimento da vida, mesmo que você tenha a teoria do Big Bang, você vai ter o surgimento do próprio universo, até chegar à vida. Entendeu? Que é uma explicação até anterior, no sentido do físico, da física, se comparada à biologia. E aí, mesmo entre essas ciências, você vai ter, em alguma medida, uma querendo dar uma explicação mais favorável, mais satisfatória do que a outra. Porque, primeiro, você vai ter o trânsito entre as ciências, né? Em alguma medida, a física, a química, elas vão entrar ou até contribuir uma com a outra, e vai haver uma discussão entre qual vai ter uma explicação melhor para as coisas, né? Ou qual vai ter a primazia dessa explicação, certo? Então, mas qual é o problema da ciência com relação à existência de Deus? É porque a ciência, por ela trabalhar com certos métodos, certos pressupostos, ela vai ter dificuldades a tratar outras características da vida humana e da experiência humana, né? E aí que a gente vai entrar a própria discussão filosófica e fenomenológica, certo? Então, assim, muito embora as ciências naturais ela tem um grande valor para a sociedade, para o desenvolvimento da humanidade, elas têm suas limitações
elas têm seu campo, que se a gente só se utilizasse delas, várias áreas da nossa vida, da vida humana, da vida em sociedade, estaria complicadas, mesmo porque o próprio ser humano ele anseia por outras explicações que vão além das explicações científicas, certo? Então, assim, quando a gente fala de moral, de ética, de juízo de valor, quando a gente fala do direito, das leis, muito embora a gente possa dizer que existe uma discussão na ética, se a ética tem um fundamento natural, né? Isso é uma discussão da ética. Ou se existe uma discussão no direito de se existe um fundamento legal, natural, da natureza, seja outra discussão. Mas, ainda assim, a gente precisa dessas ciências, Geist, Wissenschaft, como dizia o Dilthey, né? Para nós vivermos em sociedade. Então, assim, você não vai levar a ética no laboratório, da mesma maneira como você não leva o direito no laboratório, porque essas áreas do conhecimento, elas trabalham com juízos de valor. Então, o cientista ele não vai dizer que o que acontece no mundo é mal, ou é bom, ou é errado, ou é certo. Isso não faz sentido para os cientistas naturais. Talvez eles podem trabalhar com a ideia de prejudicial ou não prejudicial, né? Um médico, uma doença é prejudicial ou não prejudicial, né? Mas a ideia de juízo de valor ou da própria noção de beleza, quando a gente se trata da arte ou desse juízo de valor do belo, isso está fora das ciências naturais, entendeu? Então, a vida humana ela é muito mais rica e dinâmica do que o método as ciências naturais e o método das ciências naturais. Por outro lado, existiu um movimento filosófico que foi a filosofia analítica, um empirismo lógico, né? Que veio ali da tradição do primeiro Wittgenstein, que vai tentar juntar a filosofia da linguagem com as ciências naturais, ou com o empirismo, né? Então, a linguagem vai expressar o mundo na medida que descreve fatos do mundo. E aí, o próprio empirismo, ao tentar cientificar a filosofia através da linguagem, vai encontrar suas limitações, porque como explicar as emoções humanas? Você vai ter o Alfred Ayer, que vai tentar dar uma resposta, e você vai ter o juízo de valor do belo, como o Wittgenstein falou, aquilo que não se pode falar deve se calar. O que é que ele quer dizer com isso? É que juízo de valor do belo, daquilo que é bonito, seja na beleza natural, ou seja nas artes, a linguagem não tem o que expressar, porque isso é um juízo de valor. E se no pressuposto de Wittgenstein a linguagem tem que expressar fatos no mundo, a beleza não é o fato. A beleza é um juízo de valor. Então você vai ter essa problemática no campo da filosofia analítica. E até mesmo certas expressões de linguagem, da linguagem, ela não tem expressão na realidade, né? Vou pegar um exemplo aqui, a palavra ou isso ou aquilo. Você tem a palavra ou como experiência, você tem a palavra cadeira, você tem uma experiência da cadeira, da mesa, do ser humano e tal, mas existem certas expressões da linguagem que você não tem como expressar empiricamente. E aí a própria filosofia da linguagem, tentando cientificar, a filosofia analítica, tentando cientificar isso, na verdade não é a filosofia analítica, é o positivismo lógico, né? Vai encontrar esses problemas, certo? Mas assim, eu queria usar aqui pelo menos dois filósofos para dialogar essa questão de Deus, né? Que vai, em alguma medida, tentar ir além da explicação
empirista ou explicação científica da questão de Deus, certo? Eu já mostrei para vocês aqui os problemas da existência de Deus nas ciências naturais, no empirismo, e a superação através da fenomenologia, através de filósofos como Pascal, que mesmo não sendo um filósofo fenomenológico, ele vai começar a questionar certas questões da ciência, certo? Então você tem Pascal, que ele vai viver no período da modernidade e é contemporâneo de Descartes. E Descartes, querendo uma filosofia ou metafísica, matemática, Pascal vai questionar a própria modernidade, e que vai rivalizar, que vai tentar superar o período medieval e a reflexão medieval, e vai usar seu racionalismo, certo? E Pascal, mesmo vivendo nesse período racionalista, que você tem ali Malebranche, você tem o próprio Descartes, o Spinoza, ele vai tentar procurar assim, olha, existem razões que não são razões da própria razão, mas são razões do coração. E por isso que ele chega àquela frase que muitos conhecem aí, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que é que Pascal quer dizer com isso? Que existe uma experiência humana que a ciência empírica, que o raciocínio humano, metódico, ele não consegue chegar. Esse raciocínio, essa primazia dessa razão matemática, ela não consegue chegar. Então, quando ele fala, expressa essa frase, Pascal nada mais está dizendo que o seguinte, olha, quando um homem se apaixona por uma mulher, não existe uma explicação matemática para dizer por que ele se apaixonou por essa mulher. Talvez ela tenha até mais defeitos do que ele imaginava, mas não tem como você colocar lá na tábua da ciência por que esse homem se apaixonou por essa mulher e vice-versa. Então, existem razões do coração. Existe uma experiência humana que vai além da experiência que as ciências naturais tentam descrever. E aí ele vai colocar duas questões aí. O esprit géométrique e o esprit de finesse. O espírito geométrico é aquele espírito do raciocínio humano, matemático, das ciências naturais. E o espírito de fineza é aquele espírito que está relacionado ao juízo de valor, do belo, das razões do coração, daquilo que esse raciocínio que é proposto, ele não consegue atingir, certo? E aí ele vai colocar a própria noção da aposta. Qual é a teoria da aposta de Pascal? O homem, o ser humano, vai morrer um dia. E, seja pela razão ou pelo coração, é vantajoso para ele acreditar que depois que ele morrer, Deus exista e que ele, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, ele vai ter uma eternidade com ele. E é desvantagem você apostar que Deus não existe. Porque mesmo se Deus não existir, você apostou e você teve uma possibilidade mínima de, se ele existir, você ter a bem-aventurança da salvação. Né? Então Pascal vai dizer, ou seja pelo coração, ou seja, pela razão, é mais vantajoso você acreditar que Deus existe do que Deus não existe, certo? Porque se você apostar que Deus existe e ele existir, e você viveu com ele, então você vai ter uma bem-aventurança, certo? Mesmo citando esse exemplo da aposta, que tem as suas dificuldades e objeções, o que eu quero destacar aqui é o pensamento de Pascal ao refletir as questões existenciais do ser humano, do qual as ciências naturais elas não
não passa no crivo das ciências naturais. Então, existem experiências humanas que vão além da experiência que você leva lá no laboratório. E aí, como Pascal dá os primeiros passos para essa reflexão, eu queria usar aqui Heidegger, Gabriel Marcel, para explicar, através da fenomenologia, essa dinâmica dessa experiência, ou como Gabriel Marcel diz, essa experiência segunda do ser humano, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência dessa mesa. Cientificamente, eu posso descrever as propriedades dessa mesa, eu posso dizer como é que faz para formar o plástico dessa mesa, como ela adquiriu essa forma na fabricação e tal. Isso seria mais ou menos uma descrição científica da mesa. Mas você tem uma descrição fenomenológica da mesa, que é: por que o ser humano constrói uma mesa? Porque a mesa ela tem uma utilidade para ele. Porque ela tem uma razão de existir, um sentido para esse ser humano. Entendeu? Então, esse tipo de experiência, as ciências naturais, elas não vão estar refletindo nesse sentido. Por quê? Porque esse Mitsein, como dizia Heidegger, Mitsein é o quê? Em alemão significa o ser com, né? Estar com. É o sentido que tem eu construir essa mesa. Então, se eu não tivesse essa mesa aqui, talvez esse vídeo ficasse mais feio ou não teria muito sentido para mim. Por quê? Porque o que faz sentido desse vídeo é ter essa mesa. Então, essa experiência não é a experiência natural. É a experiência da relação entre, no caso, eu, ser humano, e as coisas. Então, as ciências elas não vão refletir sobre essa experiência, certo? E aí você tem Gabriel Marcel, por exemplo, que ele vai utilizar, vai refletir sobre essa experiência humana do encontro. E você vai ter Levinas também, que vai fazer essa reflexão fenomenológica, que é o seguinte: nós temos a globalização. A globalização se situa o quê? A aproximação das pessoas, o rompimento das fronteiras entre as pessoas. Onde a globalização também vai haver um choque cultural, onde você vai encontrar outras pessoas de culturas diferentes, de valores diferentes, certo? Mas apesar dessa diminuição das distâncias entre as pessoas, Gabriel Marcel vai falar que, como ele viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra, ele vai falar bem assim: rapaz, apesar de nós estarmos geograficamente mais próximos, fenomenologicamente nós estamos muito distantes, porque eu me aproximo de uma pessoa para destruí-la. Então a experiência do encontro na ciência, ela vai falar a juntar duas coisas, ou até duas pessoas como se fossem duas coisas. Mas a fenomenologia, ela vai falar assim: esse encontro, o que é que esse encontro produz? Na verdade, às vezes esse encontro é um desencontro, porque eu encontro uma pessoa para matar ela, para destruir. Então, se você fica limitado à descrição científica do encontro, você não vai poder refletir sobre essa experiência fenomenológica do encontro entre os seres humanos e essa experiência trágica desse encontro, que é a destruição, onde eu me volto contra eu mesmo. E aí Gabriel Marcel tem até um título de um livro que é Os Homens contra o Humano, que é o quê? Nós somos homens, nós estamos destruindo a nossa humanidade. E aí, a partir disso, nós podemos fazer uma ponte para a reflexão da experiência com Deus ou com o divino, com o sagrado. Porque Gabriel Marcel ele vai falar bem assim: olha, o cientista ele quer provar que Deus existe. Mas a experiência religiosa
não é da prova que Deus existe. Primeiro porque, independente de qualquer prova, para o religioso Deus existe. E a experiência religiosa não é a mesma experiência da ciência. É a experiência do encontro com Deus. Então, por exemplo, para o cientista não faz sentido a oração. Por que não faz sentido? Porque a relação e a experiência que o crente ou que o religioso tem com o divino é esse tipo de experiência, não é a experiência de você levar no laboratório. Se você pensar em Deus como um ser que você leva para o laboratório, no âmbito da religião você não está tendo uma real experiência com Deus. Você só tem uma real experiência com Deus se você tem um relacionamento místico com Ele. Entendeu? Então a dinâmica, mesmo que na ciência fosse possível, ou seja possível, provar a existência de Deus, levando ele no laboratório, ainda assim isso não é suficiente, porque a experiência com Deus no âmbito religioso é uma experiência diferente, de outra categoria. E aí você tem o próprio Pascal, o reitor da Pascal, quando ele fala assim, o Deus dos filósofos. E esse Deus dos filósofos é o mesmo Deus de muitos filósofos cristãos. Tomás de Aquino, Anselmo, Malebranche, Leibniz. Por quê? Porque esses filósofos procuraram, através da especulação metafísica, provar que Deus existe. Provar as propriedades de Deus. Mas a experiência religiosa não é dessa categoria. Isso não significa você deixar de lado a especulação filosófico-científica sobre a existência de Deus. Isso significa de que a experiência com Deus ou com o divino, é de uma categoria diferente da experiência científica. E aí eu vou também fazer as objeções ou mostrar as dificuldades. Por quê? Porque por essa experiência segunda ser diferente, ela abre margens também para dificuldades, ela abre margens para possíveis incoerências ou incongruências. Porque ela parte de outros pressupostos que, pelo crivo da ciência, a ciência vai falar, olha, isso aqui a gente não tem como demonstrar. Entendeu? A partir desse crivo. E aí você tem a própria psicologia, a própria psicanálise, que elas vão dar explicações diferentes para o fenômeno religioso. Então o cara que entra num êxtase espiritual, seja lá no candomblé, seja na religião cristã, seja em qualquer outra religião, até mesmo a religião grega, existia experiências místicas. O culto aos deuses lá, mas o que o psicólogo, aquele formato da psicanálise, ele vai dar outras explicações para esse tipo de experiência. Ele vai falar, isso aqui foi um distúrbio, isso aqui foi Ele vai colocar lá, levar no laboratório e vai falar os efeitos que alguma coisa fez nele. Mas não vai dizer que aquilo foi uma experiência mística, certo? Da mesma maneira, quando a gente fala assim, por exemplo, existem provas históricas que Jesus ressuscitou, por exemplo. O que é que a ciência pode dizer? A ciência pode dizer que hoje já existe explicação de que pessoas podem ressuscitar. Existem experiências aí de que pessoas ficaram 10 minutos ou 15 minutos com todos os sentidos vitais sem eles e depois eles voltaram. A ciência vai dizer, não, isso não é ressurreição. Isso é uma explicação científica de que isso pode acontecer. Né? Da mesma maneira, quando a gente fala de abertura do Mar Vermelho, houve a abertura do Mar Vermelho, a própria ciência já comprovou, mas eles vão dar uma explicação de que houve um fenômeno natural lá, que aconteceu aquilo ali. Entendeu? Eles não vão dizer que foi Deus que entrou ali e fez aquele milagre acontecer. Então, pessoal, espero que tenham gostado. E como eu disse, as explicações científicas, elas têm seu método,
tem suas limitações. A filosofia, a fenomenologia procurou romper com a limitação desse método, dessa análise científica, da mesma maneira que a própria análise fenomenológica ela tem também suas dificuldades, certo? E isso não significa dizer que uma está certo ou que uma está errado no sentido geral. Então espero que tenham gostado, deixe o like, compartilhem e até a próxima.